por menos Estado e mais liberdade. Drops jurídicos, direito penal. Crimes omissivos, diferença entre crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. Eu sou Alexandre Lima, do canal Alexandre Lima BR, e vamos agora à explicação do vídeo. Crimes omissivos, próprios e impróprios. Eu já fiz um paralelo para vocês entre crimes comissivos e crimes omissivos. Crime comissivo é aquele que descreve uma conduta positiva, uma ação, e o crime omissivo é aquele que descreve uma conduta negativa, uma omissão, algo que a lei obriga que você faça e você deixa de fazer. Os crimes omissivos próprios são os crimes omissivos propriamente dito. Alguns autores podem colocar o termo perfeito e imperfeito, são sinônimos, mas os crimes omissivos próprios são aqueles que há um tipo fazendo a previsão de uma conduta negativa e combinando com uma sanção penal, uma pena em abstrato. O exemplo clássico que eu posso dar aqui para vocês é o artigo 135 do Código Penal, o crime de omissão de socorro. Ele já inicia com um verbo, né? Geralmente o tipo ele tem um verbo, reitor ou vários verbos contidos nele, né? Um verbo, geralmente um verbo transitivo que recai sobre o objeto direto e no caso ele já inicia com deixar, né? Então você já vê que é uma conduta negativa e há a previsão de pena, né? De uma sanção penal. Esses são os crimes omissivos próprios. Isso é uma regra geral, todos eles são crimes de mera conduta. São crimes voltados para qualquer pessoa, né? Erga omnes, não é específico para alguém que tem um dever de cuidado. Eu já vou explicar já os crimes omissivos impróprios. Então ele é geral, ele é para todo mundo. E você não se compromete com evitar o resultado. Você tem que praticar aquela conduta que a lei te obriga, né? No caso, se você não praticar, se você se omitir, se você ficar omisso, você estará praticando um crime omissivo. Já os crimes omissivos impróprios, por que eles são impróprios? Porque, na verdade, eles também são chamados, crimes omissivos impróprios, eles são chamados de crime comissivo por omissão. Veja bem, crime comissivo. O crime comissivo não é uma conduta positiva, não é uma ação. Então, crime comissivo por omissão. Porque nos crimes omissivos impróprios, você pratica um crime comissivo. Você pratica um crime onde a conduta é positiva. Só que através de uma conduta negativa, através de uma omissão. Como é que isso se dá? Como que isso é possível? Tem o tipo comissivo, por exemplo, matar alguém. Matar é uma ação, você tem que matar, né? Então descreve uma conduta positiva. Só que você pode praticar através de uma omissão por uma norma de extensão do tipo. Está aqui no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, lá na parte de relação de causalidade. Vocês podem ir lá no Código Penal, vocês vão ver. Vou até pegar aqui para vocês, deixa eu pegar no celular mesmo, para ir lendo que fica mais fácil. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui o código. Aqui. Pois bem, vou ampliar aqui um pouquinho. Vamos ver se vocês conseguem ver. Então tá aqui, eu olhando aqui na tela da câmera fica um pouco difícil, mas eu vou tentar ler para vocês. Relevância da omissão. Aqui nós estamos em relação de causalidade. Título 2 do crime, relação de causalidade, artigo 13. Vamos aqui no parágrafo 2º. Relevância da omissão, parágrafo 2º. Vou ler para vocês aqui. Eu acredito que deve estar pegando na câmera. Relevância da omissão. A omissão é plenamente relevante quando o omitente deveria e podia, tá? Ele tem que dever e poder. Deixa eu abaixar um pouquinho, porque senão eu não consigo ler. Agir para evitar o resultado. Veja, é um garante. É alguém que tem a obrigação de evitar que aquilo aconteça. O dever de agir incumbe a quem? Dois pontos. E aqui é listado quem tem esse dever, né, de evitar o resultado. O crime omissivo próprio ele só pode ser praticado por quem tem o dever de evitar o resultado. De quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Um exemplo clássico disso é o policial. A lei obriga ele, o dever, a polícia existe para isso, né, para a proteção da sociedade, para evitar os crimes, para o cumprimento das ordens judiciais, etc. Então o policial ele é garante, ele tem a obrigação, em virtude de lei, de enfrentar o perigo e evitar o resultado. Né? É para isso que ele é pago. Né?
De outra forma, aí lá a linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Bom, um exemplo que eu posso dar. Uma mãe chega com uma criança, sei lá, um exemplo, uma criança de 5 anos, e fala assim, ó, toma conta aqui do meu filho, eu vou ali rapidinho, você toma conta dele? Aí você fala, pois não, sim senhora, tomo conta dele. Você assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Né? Você está assumindo ali, você passou a ser garante daquela criança. Então você tem o dever de evitar o resultado, você tem que cuidar daquela criança. E na linha C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Exemplo, você por brincadeira pega e joga o seu amigo na piscina. E uma piscina funda e ele não sabe nadar. Se ele morrer afogado, você tem que evitar aquele resultado, porque você criou a situação. Com o seu comportamento, você criou o risco de ocorrência daquele resultado. Então você passou a ter a obrigação de evitar aquele resultado. O que isso se dá na prática? Eu posso desligar aqui. Como é que isso funciona na prática? Vamos supor um salva-vidas. Não importa se é pelo contrato ou se é por força de lei, como eu mostrei aqui para vocês. Ele assumiu a responsabilidade, né? Ou a lei obriga que ele tenha a responsabilidade de evitar o resultado. Então ele está lá na praia. Esse é um exemplo clássico também em doutrina. Ele está lá na praia e aí ele vê uma pessoa se afogando. Ele é salva-vida, né? O nome é salva-vida, não é à toa, é para salvar vidas, né? Então ele está lá. E ele identifica uma pessoa se afogando. Só que ele vê quem é e é uma pessoa de quem ele não gosta. Aí ele pega, cruza os braços e fala assim, eu não gosto dele mesmo, eu vou ficar aqui quieto, não vou fazer nada, tomara que ele morra mesmo. Se ele vier a se afogar, e obviamente aí é uma questão de prova, que nós estamos falando de direito material, né? Se vai provar, se tem como provar isso ou não, é outra questão. Nós estamos falando de direito material, como as coisas são na previsão em abstrato pelo legislador, né? Bom, então... se ficou comprovado isso, de que ele identificou, mas não fez nada, ficou quieto e o sujeito morreu, ele vai responder por homicídio doloso, com intenção de matar, porque ele sabia que o sujeito poderia se afogar e não fez nada, sendo ele garante, que ele é salva-vidas, ele tem a obrigação de evitar o resultado. Né? Então ele deveria ir lá e salvar a pessoa. Mas eu não gosto do sujeito, mas eu não fiz nada, ele se afogou sozinho, eu estava aqui parado, ele entrou na água e começou a se afogar, não tem nada a ver com isso, eu não fiz nada, minha conduta foi uma conduta negativa, né? Eu simplesmente fiquei parado. Ele vai responder por homicídio consumado, homicídio doloso consumado. Né? Um policial que vê alguém sendo assaltado e não vai lá e não enfrenta o risco e tenta evitar, claro, né? Deveria, ou seja, a lei imputa a obrigação a ele e podia. Ele tem que poder, né? Se ele não pode fazer aquilo, aí, mas enfrentar o risco ele tem que enfrentar. Né? Ele escolheu ser policial. Policial não é à toa, né? Policial é feito para enfrentar o risco mesmo. Se você não quer enfrentar o risco, não seja policial. Ninguém te arrastou na sua casa, vem ser policial. Mesma coisa o bombeiro, né? Enfrentar uma casa pegando fogo, ele tem a obrigação disso, né? Mas ele tem que poder, tem que estar dentro do exigível, né? Para aquele sujeito, para aquela função, etc. Tem que estar dentro do procedimento normal, evidentemente. Né? Então ele tem que poder evitar o resultado. Mas podendo, ele tem a obrigação de enfrentar. Se ele vê um policial, vê uma pessoa sendo roubada, poderia evitar, mas não evitou, ele pode responder pelo roubo, mesmo não tendo feito nada. Né? Ele pode responder. Então, veja bem, ele está respondendo por um tipo que é um tipo comissivo. O homicídio lá, 121. Ele é um tipo comissivo, descreve uma conduta positiva, mas por essa norma de extensão do tipo nós vamos encaixar ele naquele tipo comissivo, e ele vai responder por um tipo comissivo, ele vai responder, neste meu exemplo do salva-vida, por homicídio. Tá ok? Então, espero que tenha ficado claro essa diferença entre os crimes homicídios próprios e impróprios, e até os próximos vídeos aí na playlist Drops Jurídicos. Muito obrigado a todos.